Vamos continuar nesse assunto para aprofundar um pouco mais esse tema. A gente vai conversar agora com Gustavo Blum, que é professor e pesquisador da área de Geografia Política, Relações Internacionais. Gustavo, boa tarde, bem-vindo ao Live CNN. Olá, Daniel. Olá, Marcela. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Gustavo, vimos há pouco o pronunciamento do chanceler ucraniano na Assembleia Geral da ONU, bastante duro, cobrando ações mais concretas dos países aliados, dos países que veem ali a Europa quase pegando fogo, segundo ele, e que cabe a todos, segundo o chanceler ucraniano, parar esse fogo antes mesmo que ele comece. E disse que está pronto para responder caso seja ferido ali pela Rússia, e mais, disse que se a Rússia atacar a Ucrânia, pode ser uma nova composição da ordem mundial. Como você avalia esse discurso dele e o que seria uma ação mais concreta? Eu acho bem interessante esse discurso que o chanceler fez, porque ele representa algumas das tensões que a gente vem sentindo nos últimos dias, na verdade, né? Desde segunda-feira, ali, quando a gente teve o discurso do Vladimir Putin, né, presidente da Rússia, também as declarações da União Europeia, dos Estados Unidos ontem, a gente vem observando uma materialização cada vez maior dessa tensão entre os dois países. E acho que a posição do Dmytro Kuleba, hoje lá na Assembleia da ONU, ela é muito importante porque ela traz uma nova escalada da situação, né? Nós tínhamos ali até então uma situação entre Estados Unidos e Rússia, principalmente, né, utilizando-se desse espaço da Europa como âmbito de competição, mas, na verdade, a partir do momento em que o apoio da Rússia, por exemplo, às repúblicas autodeclaradas de Donetsk e Luhansk ficou mais claro, e, na verdade, saiu legislativamente num decreto, né, ainda na segunda-feira, a gente começou a observar a situação da Ucrânia como cada vez mais tensa. Porque é importante a gente lembrar, a gente está ouvindo muito do apoio da OTAN com relação à Ucrânia, né? Seja no envio potencial de armamentos, de apoio, né, dos países que fazem parte ali da OTAN, nesse apoio à Ucrânia. O que está acontecendo, porém, que eu acho que ficou muito claro no discurso do Kuleba, hoje mais cedo, é o fato de que, caso aconteça, a Ucrânia ainda não faz parte da OTAN, né? Então, caso aconteça algum tipo de conflito, os países da OTAN não estão obrigados a prestar auxílio militar. Então, o país está enfrentando um tipo de tensionamento importante porque pode ser alvo de um conflito e não vai contar automaticamente com o apoio dos países que fazem parte da OTAN. Então, acho que ficou bem claro nesse discurso dele, nesse apelo à comunidade internacional como um todo, né? Por isso estar na Assembleia Geral da ONU, ou seja, um espaço onde ele pode falar com diversos países do mundo, em reunião de chanceleres, né, para pensar justamente em possíveis arquiteturas e formas de destensionamento, né, dessa situação e pensar em alternativas possíveis, né? A possibilidade que a gente está enxergando é que aconteça, talvez, na Ucrânia, algo como aconteceu na Síria, né? Acho que é muito importante a gente lembrar que o conflito da guerra civil na Síria, e isso eu lembro que quando eu trabalhei com alguns refugiados sírios, eles falavam bastante, não era uma guerra da Síria, né? Não era uma guerra dos sírios, era uma guerra que acontecia na Síria. E isso tem diferença, né? Porque o tipo de sofrimento, as mortes, os embates que aconteciam durante aquele conflito, que afetavam majoritariamente a população local, estavam sendo lutados por tropas de outros países, por forças aéreas, estavam sendo lutados por mercenários, grupos extremistas, que na verdade afetavam a população local e tinham a ver, na verdade, né, aquilo que a gente chama de atuavam por procuração, né? Atuavam em nome de outros atores. Sim. E o que está acontecendo hoje na Ucrânia, o perigo é acontecer justamente isso. Um conflito, né, que tem se tensionado cada vez mais nos últimos dias, mas que seja lutado na Ucrânia sem que a Ucrânia faça parte da OTAN e, portanto, receba apoio militar direto dos países do Ocidente, né, ao mesmo tempo que envolve a população também daquela região oeste, porque na declaração do Putin de segunda-feira, ele reconheceu os territórios de Donetsk e Luhansk com as fronteiras da Constituição de 2014. Né, quando houve a anexação da Crimeia, que é um território muito maior do que aquele que as tropas rebeldes atualmente controlam ali na região, né? Então a gente vê essas possibilidades acontecendo.
Pois é, e se não contar com o apoio da OTAN, né, a Ucrânia pode ser massacrada pela Rússia caso isso aconteça. Agora, professor, até que ponto essas sanções que estão sendo impostas, e a gente vê aí até no discurso do chanceler da Ucrânia falando, né, que precisa de uma ação mais concreta, mais imediata, eu queria saber até que ponto essas sanções podem, de fato, ter algum efeito para frear a Rússia, porque os outros países também perdem, né, em relação a esse boicote comercial. Eu acho que é importante, com relação às sanções, a gente lembrar que a Rússia já está sofrendo sanções desde 2014, devido à invasão da Crimeia. Então, de uma forma ou de outra, a aposta que foi feita pelo parlamento russo, né? É importante a gente lembrar que esse reconhecimento que aconteceu na segunda-feira já estava em votação no parlamento lá na Rússia faz uns 10 dias, mais ou menos, que isso já estava sendo debatido, né? Então, foi um movimento legislativo e o Putin adotou, né, essa postura na segunda-feira, né, viu a oportunidade ali de atender essa demanda lá do legislativo da Rússia. E a Rússia já é uma economia sancionada desde a anexação da Crimeia de 2014. A aposta em reconhecer essas repúblicas, na verdade, na minha visão, foi uma aposta de que as sanções que poderiam ser feitas não iam ser tão diferentes daquelas que já estão aplicadas, num período em que a economia russa já está meio que se acostumando, de uma forma ou de outra, a viver com essas limitações. Qual a principal diferença? Principalmente nas sanções aplicadas pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos, houve uma tentativa, né, uma vontade de envolver também os legisladores lá na Rússia, né? Se não me engano, eu não lembro agora direito se foi da Grã-Bretanha, mas teve um pacote de sanções anunciado ontem, que foi justamente a questão de limitar a possibilidade de parlamentares russos de movimentarem sua economia no Reino Unido, né? E suas economias, né, no Reino Unido. Isso traz consequências muito importantes, porque o Reino Unido ele é um lugar que recebe muitos investimentos russos, né? Durante um tempo, Londres foi chamado de Londongrado, inclusive, né, pela quantidade de dinheiro russo que fluía para lá, nos grandes prédios, grandes projetos, etc., né, ali da região, e isso pode gerar uma mudança importante ali, em consequência dessas sanções mesmo, né? Professor, a gente espera ainda também na Assembleia Geral da ONU que o Brasil se pronuncie hoje. O que esperar de um pronunciamento do Brasil em todo esse contexto, ainda mais também depois da visita do presidente Jair Bolsonaro a Vladimir Putin, se dizendo solidário à Rússia? Quando a gente observa, é importante assim, porque dificilmente a gente fala de geografia, de territórios, quando a gente fala de política internacional, né? Nosso foco geralmente está relacionado à economia, enfim, às vezes a brigas entre líderes, né, e tal. E a gente fala tão pouco, na verdade, porque as questões territoriais, elas são fundamentais. Então, eu acho que a gente chegou num momento em que a gente está debatendo as coisas mais básicas do sistema internacional. Ou seja, quem pode declarar independência e quem não pode? Quem pode reconhecer um novo país e quem não pode? E isso, na verdade, a gente observa desde 2008, com o processo de independência do Kosovo, a tentativa de independência da Catalunha em 2017, né, que mexe com vários países. Para o Brasil, a questão da integridade territorial é algo muito importante. Então, assim, é uma aposta, né? Uma tentativa de futurologia, né? Eu não tenho acesso ao Itamaraty para falar com certeza, mas eu acredito que a gente vai observar, pelo menos nesse posicionamento diante das instituições internacionais, uma postura mais conservadora do país, retomando de uma forma ou de outra o multilateralismo, que o Brasil define bastante. Teve uma reunião de emergência do Conselho de Segurança esses dias também, em que o embaixador do Quênia deixou muito clara a importância de retomar a questão do multilateralismo. Acho que o Kuleba chama muita atenção para isso também, o chanceler da Ucrânia, no discurso dele de hoje, né, da comunidade internacional como um todo resolver em conjunto e não apenas um ou outro país essa questão. E ao mesmo tempo, para o Brasil, a integridade territorial é algo muito importante, porque o que possibilita ou impossibilita alguma região. Eu não vou dizer que existem regiões separatistas no Brasil, acho que não é essa a questão, né? Mas a construção disso como um precedente no cenário internacional, desde o Kosovo e mais recentemente com a Abkhazia, com a Ossétia e agora, né, com essas regiões,
faz com que as certezas que a gente tinha com relação à integridade territorial dos países no mundo comece a ser minada, né? Comece a sofrer algumas alterações e abale aí as relações entre os países no mundo. Então, a minha aposta é que o Brasil vai voltar a essa questão do multilateralismo, respeito às fronteiras e integridade territorial. Gustavo Blum, professor, pesquisador da área de Geografia Política e Relações Internacionais. Muito obrigado pelo bate-papo aqui no Live CNN. Eu que agradeço. Daniel, Marcela, muito obrigado. Boa tarde aí para vocês. Boa tarde, professor. Obrigada aí pelas informações.